E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje você vai aprender a como refinar traços de desenhos no Photoshop. Tá? Como refinar traços de uma imagem. Quando eu falo sobre refinar traços, eu estou me referindo aqui a fazer isso daqui com o desenho. Tá vendo que o desenho ou a imagem ela pode estar com os traços assim, pixelizados, por estar com baixa resolução, ou assim, por estar com 72 dpi, quando você pega na internet, como que você deixa ela assim, com os traços lisinhos, fininhos, perfeitinhos no Photoshop? Tá? Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque na aula passada a gente coloriu um desenho no Photoshop. Foi esse desenho aqui do Bob Esponja que eu peguei na internet, eu até deixei para vocês baixarem esse arquivo da aula passada, tá? O que a gente fez? A gente pegou esse desenho aqui, olha, eu vou copiar ele, tá? Vou abrir aqui o Photoshop. Esse daqui é um documento tamanho A4, que eu já abri uma folha A4 aqui. Eu vou colar este desenho aqui, tá? E olha como ele é pequeno, tá? Se você der um zoom nele, você vai ver que ele está em baixa resolução. Olha como ele está pixelizado. Os traços dele não estão refinados, tá? Então, a gente coloriu ele deste modo mesmo na hora passada. Hoje eu vou ensinar vocês a refinar o traço do desenho para que fique mais perfeito o trabalho, tá bom? Então, eu vou dar um Ctrl T aqui. O Ctrl T é a ferramenta de transformação livre. Tá? Você vai encontrar ela aqui ó, em Editar, Transformação Livre, Ctrl T. Tá vendo? Essa ferramenta permite que você redimensione elementos aqui no Photoshop. Então, eu vou só ajustar o elemento aqui, deixar no tamanho que eu quero, tá? Lembra que ele está em baixa resolução, hein? Então, eu estou aumentando, ele vai ficar pior ainda quando eu aumentar, tá bom? Olha só. Tá vendo que ele ficou agora meio esfumaçado? Ele ficou desse jeito, não ficou mais tão quadriculado, né? É por quê? Porque o meu arquivo do Photoshop, ele tem 300 dpi, tá? Então, ele está com 300 pontinhos em cima da baixa resolução. Então, você vai encontrar os quadrinhos quando você aumentar bastante ele agora, tá? Mas ele está em baixa qualidade ainda. Então, qual que é o segredo aqui? Como que a gente vai corrigir isso? Você vai vir aqui no Photoshop, dentro de filtros, você vai vir aqui em galeria de filtros, tá? Dentro de filtros você vai encontrar diversos filtros estilizados para você trabalhar. Nós vamos vir aqui em croquis, clicando aqui em croquis, você vai encontrar este filtro chamado estampa. Olha ele aqui, olha, estampa. Tá vendo? Este filtro ele faz o quê? Ele vai deixar o seu desenho com o traço perfeitinho, refinado, perfeitinho. Ó. Tá vendo? Não tem mais aquele esfumaçado cinza. E você aqui na configuração dele, você vai mexer na suavidade, deixar ele mais suave ou menos suave. Tá? Você vai ajustando ele como você achar melhor. Tá? O fato é que o desenho, você tem que tomar cuidado para não deformar muito o desenho, tá? Porque essa informação, quando você suaviza muito, olha, vou aumentar a suavidade, ó, você acaba deformando o desenho. Então, toma cuidado para não deformar muito o desenho, tá? Eu vou dar o OK. E o que acontece com esse desenho? Ó? Ele passa a não ter mais aqueles quadrinhos cinzas. Eu vou dar o Ctrl Z para você ver. Olha como ele estava antes, tá vendo? O Ctrl Shift Z, ele vai voltar a como ele ficou, tá? Então, como ele estava, como ele ficou. Tá vendo? Então, a gente retirou aqueles pixels a mais dele. Ele não ficou perfeitinho, né? Ele ficou com essas ondulações, tá? É porque eu deveria ter feito melhor aqui. Vou voltar aqui nele, tá? Deixa eu voltar aqui no Galeria de Filtros. E na estampa, aqui a gente vai mexer no equilíbrio, na suavização, para tentar deixar ele mais suave possível, né? Olha, já ficou melhor, hein? Já ficou mais suave. Vou dar o OK agora. Aí sim, né? Olha aí que bonitinho. Tá? Então, agora o seu desenho, quando você for pintar, ele não vai encontrar mais quadrinhos cinzas. Os únicos quadrinhos que tem aqui são pretos e brancos, tá? Mesmo que você amplie bastante, olha, tem um quadrinho cinza ou outro aqui que ele vai encontrar. Ajustamos a imagem. Um cuidado que você tem que ter ao mexer com essa ferramenta, tá? Tá vendo aqui? Essa ferramenta, quando eu vou usar a estampa, ela vai usar o fundo, esta cor de baixo, que é o branco, e a parte de cima, essa cor de cima, que é o preto, tá? Se você
tiver com outras cores, por exemplo, ó, a parte de cima está branco e o fundo está preto. Aí você vai usar o filtro da estampa do Photoshop. Vou vir aqui em Galeria de Filtros. Olha o que ele vai fazer com o meu desenho. Tá vendo? Então ele vai fazer seguindo essa orientação que eu coloquei aqui. Tá? Não importa a cor. Se tiver uma outra cor aqui, eu vou colocar aqui o amarelo. Ó. Amarelo e a cor de baixo eu vou colocar um azul. Tá? Então, tá vendo? Ó, o fundo azul, a frente amarela, ou a frente, a linha azul e o fundo amarelo. Então, se você vier aqui no filtro, pedir para entrar na galeria, for lá em estampa, ele vai fazer isso. Ele vai seguir essas cores que estão aqui, tá bom? Então, presta atenção nisso na hora que você for pintar, para que não haja erros na pintura que você fizer, beleza? Isso daí vai servir por quê? Porque a maioria dos desenhos que você pega na internet, eles vão vir com a resolução baixa, tá? Eles vão estar em baixa qualidade. Eu vou pegar um outro para vocês verem aqui de exemplo. É legal vocês prestarem atenção nisso daqui. Ó. Quando eu paro o mouse aqui em cima do desenho, olha para vocês verem aqui no cantinho, ele mostra quantos pixels tem essa imagem. Essa imagem está com 730 pixels. Então, ela já é uma imagem um pouco grande. Existem outros que vão ser menores aqui, tá? Eu vou pegar um só para a gente visualizar. Olha essa, essa está com 300 pixels. Então ela vai dar mais trabalho ainda porque ela é uma imagem menor. Vai ficar mais quadriculada quando a gente levar para o Photoshop. Todas as imagens que tiver com pouco, ó, essa aqui está com mais, está com 900 pixels. Então a qualidade dela já vai estar um pouco melhor. Então todas que estiverem pequena, você tem que tomar cuidado com isso. Olha o tamanho dessa, ó, 228 pixels. Eu vou copiar ela, vamos levar lá para o Photoshop, só para a gente ver esse efeito nela. Então, para isso daí eu vou abrir um novo documento. O novo documento você consegue abrir vindo aqui, tá? Clicando em novo ou usando o comando Ctrl N. Tá? Eu gosto de usar os comandos aqui, vou usar o Ctrl N. Ele já vai abrir um novo documento, tamanho A4. Peraí. Deixa eu dar um Ctrl N novamente. Peraí, eu fiz uma coisa errada. Ah, tá. Ele estava o tamanho da área de transferência. Eu vou colocar tamanho A4. Agora sim, vou dar o criar. Vou dar o Ctrl V, porque eu já copiei aquele desenho. Ele está na minha área de transferência. Tá? Ctrl V, eu colo o desenho. Olha o tamanho dele, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou ampliar. Olha só a qualidade dele em resolução, como ele está quadriculado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ctrl T, ajustar o tamanho dele para o tamanho da página. Para isso aí a página poderia estar deitada, né? Mas não tem problema. Vou ajustar o tamanho dele. Ele vai ficar essa imagem toda embaçada, toda ruim, tá? Vou clicar aqui. Esse pequeno botãozinho, ele vai resetar as cores. Ele vai deixar o preto em cima e o branco embaixo. Ele é um reset, tá? Não importa a cor que você escolher, conforme você for mexendo aqui, você muda o fundo. E daí, para você resetar, você simplesmente vem aqui, clica nesse botãozinho, ele reseta, deixa preto e branco, tá bom? Então, eu tenho aqui essa imagem agora. Eu vou vir aqui em filtros, vou vir aqui em Galeria de Filtros, na estampa, no nosso filtro estampa, né, que é o que a gente estava usando. Tá? Eu vou dar um menos zoom. Olha para vocês verem aqui. Tá vendo que ele está todo quadriculado? Por quê? Porque a imagem tem baixíssima resolução. Então você vai ter que suavizar ela. Quanto mais você suavizar, mais perfeitinho vai ficar o traço, tá? Tomar cuidado para não estragar muito o desenho. Isso daí pode acontecer de estragar o desenho. E daí você dá o OK, beleza? Olha aí, então... O desenho antes ele estava todo pixelizado, agora ele está com os traços refinados. Mas não ficou perfeito, né? Como que a gente poderia melhorar isso? Agora eu vou dar um outro macetinho para vocês, tá? Um outro macete seria o seguinte. Você usar a ferramenta de desfoque antes de fazer o procedimento. Tá? Vou vir aqui, ó, em filtro. Vamos vir aqui agora em desfoque. E vamos vir aqui em desfoque gaussiano. Olha o que essa ferramenta faz. Essa ferramenta, ela vai desfocar os elementos. Tá vendo? Os elementos vão ficar com os traços mais suaves. Não vai ter mais quadriculado nele. Vou clicar para vocês verem. Ó. O que era quadriculado antes passou a ser uma coisa suave. Só que você vai usar pouco desfoque, tá? Você vai usar menos desfoque. Assim, mais ou menos. Olha. Você vai deixar ela um pouco mais desfocada. Então, na hora que você for aplicar aquele filtro, vamos lá no filtro, vim aqui em galeria, vamos aqui no estampa, certo?
na hora que você for aplicar o filtro estampa, ele vai encontrar menos resistência, menos quadros. E daí ele vai acabar gerando um desenho um pouco mais limpo, um pouco mais liso, tá? Então você vai mexendo na suavidade dele e vai ajustando para o formato que você achar melhor. E dá o OK, e dele vai fazer isso com o desenho, tá bom? Então, mas não ficou tão bom por quê? Porque essa imagem estava muito pequena, tá? Então tem imagens que não vai ficar legal mesmo. Então na hora que você for procurar um desenho, evita pegar um desenho que é muito pequeno, tá? Tenta pegar desenhos que tem mais de 500 pixels. O ideal seria que tivesse mais de 1000 pixels, para que fique bom. Vamos dar um exemplo? Você vai vir aqui na busca. Ao invés de você simplesmente buscar, você vai clicar aqui em ferramentas e você vai vir aqui em tamanho. Em tamanho, você seleciona grande. Então, todos os resultados de pesquisa serão desenhos que têm um tamanho maior. Tá vendo que aquela nuvenzinha já até sumiu aqui da busca, né? Então, esses desenhos todos, eles têm mais pixels. Quando você para o mouse aqui, tem 900, tá vendo? Olha aqui, vou parar nesse outro aqui, 700. Então, ele já vai pegar os desenhos que são maiores. Os pequenininhos, ele nem vai trazer aqui para você escolher, beleza? Então, esses aqui, quando você aplicar aquele efeito, vão ficar bem mais legais, vai ficar bem mais fácil de você corrigir o contorno deles, tá? Este daqui, por exemplo, do gatinho, ó. Vou copiar ele, vou trazer ele para cá, vou deletar essa camada, tá? Essa camada não importa mais para a gente. Vou colar o desenho do gatinho. Olha como ele nem está tão pequeno mais aqui, né? Então, se você der o Ctrl T, ampliar ele, mesmo que você deixe ele bem maior aqui, ó, tá bom? Vou dar o Enter. Vamos dar um zoom para a gente ver. Tá vendo que a resolução dele, a baixa resolução dele, parece até pouco, ó. Então, o que você vai fazer agora para refinar os traços? Vamos vir aqui no filtro, vamos vir aqui em galeria de filtros, na estampa, a gente já consegue ter uma noção aqui de como vai ficar o resultado, né? Você não vai deixar tão suave para não perder os traços do desenho. Você pode manter os traços originais, mexendo aqui na suavidade, e você vai dar o OK. Então, olha aí o desenho como ficou. O antes, Ctrl Z, como ele estava, todo cheio de deformidade, ó, e como ficou depois do efeito, perfeitinho, ó. Certo? Ctrl Z, Ctrl Shift Z para voltar. Olha aí. Tá vendo? Então, é assim que você vai fazer para tratar os seus desenhos ou as suas imagens, ou um desenho que você fez na mão. Se você desenhou à mão, contornou a caneta, escaneou, traz para o Photoshop e faz isso daqui nele para que ele fique com o traço perfeitinho, e daí sim você vai pintar, vai trabalhar com ele. Quando você for pintar, eu vou pintar esse gatinho só para a gente visualizar, tá? Vou fazer ele cinzinha, vou fazer um gatinho cinzinha aqui, ó. Vou pintar ele com o baldinho de tinta, né? Olha aí, tá muito escuro. Vou deixar ele mais clarinho. Pronto. Só para a gente visualizar. Tá? Então, repara para vocês verem que quando eu dou o zoom, ele não fica mais nada, nenhum branquinho aparecendo, igual foi na aula passada, que foi o Bob Esponja que a gente pintou, tá bom? Isso daí para as próximas pinturas, que vão ser pinturas mais trabalhadas, que nós vamos usar alguns recursos de pincel, de sombreamento aqui do Photoshop, esse tratamento ele vai tornar muito melhor o resultado do seu trabalho, tá bom? Então, sempre que você for fazer esse tipo de trabalho de desenho, de pintura de desenho, tenta refinar os traços do desenho para que não fique esse monte de quadriculado e que o seu trabalho fique assim perfeitinho. Beleza? Se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, dá um joinha para mim neste vídeo, que isso ajuda bastante a gente aqui do canal. Se inscreve para não perder outras aulas como essa e eu vou deixar aqui na tela outras aulas adicionais. É só você clicar nelas e continuar mais um pouco comigo. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!